O governo Zema entrou no segundo semestre na Assembleia Legislativa com algumas pautas bem claras. Adesão definitiva à Propag, considerando a venda da Copasa como essencial, e o que mais o governo veja de possível. No entanto, a oposição tem algumas resistências quanto a essa proposta específica de não haver referendo para as vendas e alguns outros temas que a gente vai abordar agora, conversando com o deputado estadual Leleco Pimentel. Seja muito bem-vindo aqui à nossa bancada, deputado. Como vai? Bom dia. Bom dia, Laura Couto. Bom dia também, Ibrahim. Bom dia aos rádio-ouvintes da 98 News. Alegria de estar aqui para a gente poder trazer também o que nós temos de percepção popular. Nós sabemos que o povo, por pesquisa, não quer a venda da Copasa, da CEMIG, e nem o governo federal quer a Copasa. Já disse. Portanto, o jabuti é que lá embaixo está escrito assim: se o governo não quiser, a gente pode vender com um deságio de 45% para poder fazer do dinheiro a entrada para o Propag ou para qualquer outra coisa. Então, deixa eu lhe perguntar, à luz do que o senhor acabou de me dizer, como é que foi interpretado pela oposição a cessão de 5% da Copasa para o banco, fundo de investimento Goldman Sachs, depois exatamente que ela passa na Comissão de Constituição e Justiça com o substitutivo apresentado pelo deputado Thiago Costa? Nós vimos o BTG Pactual desembarcar em Belo Horizonte para fazer reunião com Zema. Nós enxergamos isso desde o primeiro momento. Por quê? O setor do saneamento hoje, que está com tudo pronto, toda a capacidade instalada, é só chegar e cobrar a tarifa, aumentar aí o preço para o custo daquele consumidor. Quando nós vimos isso, para nós não foi surpresa, porque isso foi pactuado com o BTG Pactual. Zema faz negócio com as empresas mineiras. O que ele tentou? Olha, eu tiro a Copasa daqui porque o gatilho da consulta popular, do referendo, não vai afetar a CEMIG. Como se você dissolvesse a cada momento a proposta do povo opinar e, ao final, você quisesse apresentar um referendo ao povo de uma pergunta inócua que não fosse a lugar nenhum, porque já não teria Copasa, vendeu aquelas pequenas centrais hidrelétricas que geram energia e recurso como se fosse um carro. Você tem um carro, vende a roda, vende o motor, vende a caixa de marcha, vende o para-brisa. O que ficou do carro? Nada. É assim que ele queria fazer também com a CEMIG, e o Tribunal de Contas do Estado barrou. Quando nós vimos esta questão do olho grande do capital financeiro em cima do saneamento de Minas, é a continuidade de muitos processos de privatização da água. Privatização da água resulta em 3 questões: péssima qualidade da entrega, falta d'água nas torneiras e tarifa alta para o consumidor. Deputado, hoje a gente tem na Assembleia Legislativa uma audiência pública para poder debater, ainda no âmbito do Propag, a transferência da participação do governo estadual para a União da participação do Estado da MGI. O senhor avalia que esse também é um problema quando a gente está pensando no Propag? Essa transferência desse valor, quando a gente está pensando em amortizar a dívida em 20%, esse recurso poderia vir de outro ponto? No nosso entendimento, o governo federal precisa prorrogar o prazo, porque a precificação das empresas colocadas, para se chegar ao valor até o final do ano, a gente já encontra desde a Codemig, que já foi ofertada e que tem aí a questão da mineração, das terras raras, e que o governo federal tem competência para isto. Além disso, o governo de estado, ele tentou pegar carona, fazer um grande jabuti. Colocou a UENG, colocou o hospital, colocou terrenos, inclusive aqui, pertencentes à Emater, e fez uma grande arapuca, porque fez com que instituições manifestassem desejo por aqueles prédios para criar, inclusive, uma briga institucional. Quando nós vemos o caso da MGI hoje, nós entendemos que dentro de uma prorrogação de prazo que estendesse até o ano que entra, e não deixar com que o governo de Minas, ele mesmo dê o preço que ele acha, porque eu nunca vi uma coisa dessa. O governo de Minas Gerais, ele deprecia porque não tem valor para a Zema, nenhuma empresa, os valores que podem ser uma surpresa, porque eles podem dar conta e a gente amortizar e não ter que pagar aqueles 4% durante 30 anos. Então, para nós é claro que a prorrogação que o governo federal possa ofertar ao Estado vai quebrar
aí esta asa do Zema que deseja fazer negócio para lançar-se como um pseudo pré-candidato à presidência da República. Eu lhe pergunto objetivamente quais são as condições para que o governo federal faça isso. Porque até foi uma reclamação feita pelo vice-governador, professor Matheus Simões, ao dizer que gostaria de mais prazo e que por isso que o processo estava acelerado. Tem condições de discussão iniciada com a bancada de deputados federais ou diretamente com o governo para conseguir essa prorrogação de prazo, deputado? O vice-governador, ele mente e, como ele tem habilidade com as palavras, acha que engana as pessoas. A questão da dilação de prazo ou da prorrogação é um pedido do presidente Tadeu, é um pedido do senador Pacheco, é um pedido dos deputados que estão percebendo todo o jogo político. Por quê? O Estado não se preparou para precificar empresas, não conseguiu contratar uma consultoria que fosse minimamente idônea. Portanto, quem vai ter idoneidade agora para precificar vai ser o governo federal, por conta de ter o BNDES como uma espécie de lugar apropriado para isso. O que ele queria? Queria que algum consultor desses aí que fazem o marketing do governo pudesse falar quanto vale cada coisa, e é isso que nós estamos desmistificando. O governador, ele deixou o Estado de lado, então o vice-governador é que anda por aí. Se convidou para ir na Assembleia 2 ou 3 vezes, ele costuma fazer ataques ao Partido dos Trabalhadores no meio disso, ou seja, é uma campanha, é uma anedota, porque nós estamos diante de um desmonte do nosso Estado. Vide o que fizeram com a FEAM, vide o que estão fazendo com as estruturas de Estado, facilitando. Eu acho que Zema tem que ser considerado como o precursor deste PL da devastação que está lá na Câmara. Porque o que ele fez no Estado de Minas Gerais, desmontando o sistema de meio ambiente, e agora deve estar batendo palma para os servidores que estão em greve, porque para os pequenos ele gosta de colocar a fiscalização, mas para os grandes ele trouxe para o colo e disse, não precisa de licenciamento, não persigam os grandes, é por isso que a gente viu aí muita coisa na semana passada começando a aparecer. Quero abordar esse tema com o senhor, mas vou insistir na pergunta. Se o senhor vê condições objetivas de haver ou alguma sinalização já foi feita do governo federal de que este prazo poderá ser estendido? É a nossa esperança e nós só estamos aguardando esse sim. Claro que a gente sabe que a pauta nacional ela foi um pouco contaminada com a questão do imposto de renda e cabe ao ministro da Fazenda, o ministro Fernando Haddad, com a sua equipe, promulgar aí, junto com o presidente Lula, esta prorrogação de prazo. O Estado de Minas é o único que não assinou ainda. Vocês estão acompanhando, portanto, por que os outros estados deram conta de fazer o dever de casa e Minas Gerais resolveu fazer campanha política antecipada com o Propag? É isto que está colocado na conta do dia. É uma disputa que querem fazer com o governo federal. Por isso, se a torto e direito, quando o vice-governador Matheus Simões fala desse assunto, ele ataca o PT. Então está claro para todo mundo que eles querem que esta corda estique, mas nós não queremos que ela estique, nós queremos que eles governem o Estado, porque eles só estão fazendo propaganda. Comissão Parlamentar de Inquérito sobre Operação Rejeito ou sobre, de maneira estendida, a mineração. A primeira conversa sobre isso surgiu a partir de uma integrante do bloco de oposição, a deputada Lohana, do PV. Em que pé está? A oposição considera ter evoluído desde o dia da operação na coleta de assinaturas ou tem enfrentado algum tipo de dificuldade na Assembleia para conseguir que essa CPI seja instalada? Ibrahim, eu sou uma pessoa perseguida por esses canalhas que foram presos, e olha que nem 1/3 deles foram ainda, tem tubarão grande por aí. Perseguido porque meus projetos de lei que proibia a mineração, no caso de Botafogo em Ouro Preto, ou da Serra, um decreto de Francelino Pereira de 1953, e desde o primeiro momento nós temos levado para o bloco que a mineração ganhou força dentro da Assembleia. Nós temos hoje, se lá na Câmara você identifica bancada da Bíblia, da Bala do Boi ou do Banco, aqui é bancada da mineração, é a bancada que vai cuidar aí da facilitação das licenças ambientais. A CPI precisa de 26 assinaturas. Até o momento nós temos 16. E isto importa para que a gente possa pressionar. Porque CPI
é uma grande negociação para deputados que querem extorquir governo. É verdade, porque eles cobram do governo para não assinar. E eles nunca devolvem ao eleitor com coerência e ética a assinatura para que se possa investigar. Uma CPI é uma investigação. Se a Polícia Federal prendeu, inclusive, outro ex-policial federal, prendeu agentes do Estado, por que o parlamento não vai investigar? Então, é preciso que a sociedade desmonte esta farsa das pessoas dizerem que não vão assinar porque é contra o governo ou que vai paralisar a Assembleia. Jamais. Nós temos obrigação, e a obrigação de deputados é fiscalizar. Portanto, uma CPI é o instrumento mais adequado para que a gente coloque mais um bocado na cadeia. E eu acho que chega até Zema. Deputado, queria te perguntar ainda sobre este mesmo tema. Onde está a resistência para alcançar as 26 assinaturas? É na base do governo? São dos partidos de centro? É de alguns apoios que o senhor consideraria que deveriam estar juntos e que ainda não surgiram, mas o senhor vê influências específicas que estão trazendo alguma dificuldade? Porque o que nos impressiona é o volume. Nós estamos falando de um arresto de bens de R$1,5 bilhão de reais e estamos falando ainda de um outro cenário de potencial que alcançava a casa de dezena de bilhões por causa do tamanho e do volume dos projetos. Olha, vou fazer uma matemática simples. Primeiro, sim, os blocos governistas estão no lugar onde sempre estiveram. Eles gostam de dinheiro. Então, eles devem estar fazendo alguma chantagem com o governo para não assinar. Agora, imagina se o PT e o PL já tivessem colhido assinaturas. Porque hoje você tem 3 blocos, o nosso Bloco Democracia e Luta, 2 blocos de governo e uma bancada. A bancada do PL, inclusive, que tem feito aí uma oposição ao governador, não vai assinar agora porque o Bruno Engler está envolvido. O Bruno Engler foi um dos que tirou o projeto de lei que estava na Comissão de Constituição e Justiça, onde hoje ele tem assento. Provavelmente, a influência do ex-candidato a prefeito da capital deve ter contaminado os demais deputados do PL, porque eles são seletivos, né? A corrupção dos outros eles denunciam, mas a corrupção deles eles escondem para debaixo do tapete. Bom, se eu não colocasse na conta do PL e do Bruno Engler, eu colocaria então na conta dos 2 blocos de governo. Porque para chegar a 26 assinaturas, para se apresentar a CPI, e claro, é uma prerrogativa do presidente da casa instalar a CPI, nós daríamos conta de demonstrar para a sociedade mineira quem é, qual o esquema, quanto que isso levou e como é que nós vamos ressarcir, se é possível, reverter esses danos já ao meio ambiente, como já colocados no Botafogo e Ouro Preto ou na Serra do Curral. Mas eu creio que com um conglomerado de mais empresas, eu quero que você linke também que a ZMM, a Zona da Mata Mineração, aquela que prendeu nas semanas anteriores, inclusive um assessor do Reginaldo Lopes. Um assessor do deputado federal Reginaldo Lopes foi preso naquele esquema da ZMM que devastou o município de Teixeiras, deslocou toneladas e toneladas de minério, depois abandonou tudo e as cavas na casa da Marlene, onde havia água, um ducho de água onde as pessoas ali buscavam para alimentar e para tirar a sua sede, já não há mais água. A mineração ela é uma tríade de corrupção, poluição e a manutenção da corrupção como um esquema. Um desses pés, quando quebrado, possibilita essa brecha da gente investigar e a gente desmontar essa quadrilha. E, infelizmente, não tem mais escrúpulo, estão dentro dos governos. Hoje, o desafio é, e eu vou desafiar, Bruno Engler, o arauto paladino bolsonarista. Chame o PL para assinar esta CPI junto conosco, se o senhor não tem nada a temer, a não ser ter retirado o projeto de lei e ter agido conforme nós vimos algumas denúncias, o senhor vai ter oportunidade de esclarecer. Então assine conosco, PL, assine com o PT, PCdoB, PV, PSOL e Rede, para que a gente possa ter a CPI na Assembleia. Deputado estadual Leleco Pimentel, muito obrigado pela primeira visita aqui na 98 News. Volte em outras oportunidades para discutirmos os assuntos do Estado, da Assembleia Legislativa, dos setores econômicos e muito mais. Deixa eu fazer só uma última pergunta, porque essa eu quase estava me esquecendo. Rodrigo Pacheco é o nome para o momento de consenso para concorrer num campo ampliado de centro-esquerda ao governo de Minas?
O presidente Lula tem feito esta aproximação e é justa. O senador Pacheco se levantou para defender a democracia, porque se no 8 de janeiro aquela turma, como disse o Bolsonaro, a turma de maluco, tivesse intentado e conseguido um golpe, eu não estaria aqui. Então eu até agradeço ao senador Pacheco e aos que se levantaram para que a democracia, que não é tão jovem e frágil assim, parabéns ao nosso povo que foi às ruas neste último domingo, demonstrando que não quer nem este PL, né, da bandidagem, da blindagem, e nem quer um Brasil de joelhos contra o tarifaço aí, de Trump. Eu digo com muita clareza, o Pacheco hoje é uma saída. Ele não pode cair nesta grande armadilha do PSD, que provavelmente, a mando do seu chefe, o coronel, né, que esteve aqui na semana passada, o Kassab, pode inviabilizar sua candidatura. Agora, a grande questão para o Rodrigo Pacheco é se ele vai estar no MDB ou em outro partido, não é? Uma vez que o Matheus Simões também disse que espera ele sinalizar pela esquerda. Eu acho que a esquerda está apresentando nomes também importantes que vão compor. O nome da Marília pode ir para o Senado, pode ir para vice, pode ser até governadora. Agora, o nome do senador Rodrigo Pacheco é bem-vindo na esquerda, é bem-vindo para os que têm consciência, e para suceder os estragos de Zema, é Pacheco na cabeça. Deputado, obrigado pela visita aqui à 98 News. Até uma próxima. Muito obrigado. Obrigado, Laura. Obrigado, Ibrahim.